Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? O assunto mudou, você já viu que eu já estou mais alegre agora, né? Já não tem mais braveza, não estou mais bravo com o supermercado, agora ele está mais feliz. Pessoal, a gente vai falar de um assunto aqui, acho que muito importante para a nação, né? Vou contar um pouquinho da história dessa planta, um pouquinho de como ela é vista hoje. Acho que essa é muito importante para a gente criar um movimento e a gente aproveitar tudo que essa planta faz bem para a humanidade. Essa planta já está com a humanidade há mais de 6.000 anos. Então ela acompanha a humanidade há mais de 100.000 anos. Ela está nos incensos da época de Jesus Cristo. Ela está no papel da independência americana. Ela está nas, não sei se vocês sabem, mas as velas das caravelas dos portugueses que chegaram no Brasil era feita de cânhamo. O segundo material mais usado depois da madeira nas velas dos europeus era cânhamo, que é muito boa corda. O sal não estraga. Então, assim, é uma planta que está com a gente há muito tempo. Existem mais de 170 variedades de espécies, plantas, tamanhos, formas. E eu vou contar uma curiosidade aqui para vocês, que talvez ninguém saiba ou pouca gente saiba. A alface que nós plantamos, que vocês plantam, que todos plantam aqui, ela é uma variedade de cânhamo no passado, muito próximo do cânhamo. Tanto quando ela cresce e solta a flor, ela é por causa da geração aí, da época de que a mesma espécie era cânhamo e alface. E ela subdivide sobre sativa, índica, enfim. A cannabis, quando a gente falamos de cannabis, a gente falamos de cannabis medicinal e nós temos uma variedade, chama cânhamo. O cânhamo, ele pode ser usado para diversos fatores. Pode ser usado para fazer cadeira, papel, construção. O cânhamo, ele limpa áreas contaminadas. O tecido do cânhamo é muito melhor que o algodão. Então é uma fonte para a indústria nacional que gera emprego, riqueza em diversos setores. E pessoal, eu tenho que aproveitar para contar uma novidade aqui. Eu ia fazer 60 minutos de conversa, no fim vou falar mais rápido um pouco. Já falo rápido, porque eu estou com a visita ilustre aqui do Pedro, que é presidente da Associação Santa Cannabis aqui de Santa Catarina. E é um cara que é pioneiro e desbravador desse assunto que gera tanta curiosidade e em alguns momentos um pouco mais polêmico. E daqui a pouco ele vai subir para falar com a gente. Beleza, Pedro? Pessoal, para falar do uso medicinal, a cannabis medicinal ela tem mais de 80 tipos de canabinoides. Eu não sei se vocês sabem, mas o nosso corpo produz canabinoides. Nós temos um sistema que nós produzimos endocannabinoides. E conforme o tempo vai passando, ou por nascença, ou por alguma doença, nosso corpo deixa de gerar esse endocannabinoide e o corpo começa a se comunicar pior. O sistema nervoso central não se comunica bem com o corpo. Isso pode causar Parkinson, Alzheimer e diversas outras doenças aí. Porque é esse sistema endocannabinoide que controla o sistema imune. É ele que faz a comunicação. Então nosso corpo produz endocannabinoides, em cada momento, em cada segundo. E quando os dois compostos mais famosos da cannabis, ou mais conhecidos, é o CBD, que é muito usado para sono, crianças com autismo, epilepsia, porque ele faz os neurônios ou o sistema nervoso funcionar
sem, como se chama, como se fosse um curto-circuito ou normalmente. E faz também, e assim, e o corpo funcionando bem, o pâncreas funciona bem, o rim funciona bem, e tudo funciona bem. O CBD não dá efeito psicoativo nenhum. Você pode tomar 1 litro, não tem efeito psicoativo nenhum, não tem vício, não tem dependência, não tem nada. O THC é a substância da cannabis que tem um efeito psicoativo. Porém, ela é muito útil para doenças com dores crônicas. Pessoas que têm câncer no osso e tem remédio nenhum que passa a dor. O THC é muito receitado pelos médicos para poder dar um suporte e uma vida melhor aí para quem tem dor crônica. Passar. Aqui eu quero mostrar um vídeo para vocês, que é o efeito do CBD em uma pessoa que tem Parkinson. Hi Larry, how are you? Come in, come in. Let's see. How you feeling? It's been a bit of a rough week, really. And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're gonna be asleep all afternoon. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. See what happens. Olha o horário, We know from animal 1h37. experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, that very type of activity minuto. that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we 2 also minutos. know that boosting certain branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving 3 symptoms of Parkinson's. Finally, from anecdotal information, we know 4 minutos. that certain patients who smoke marijuana experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. It was so bad. It works most of the time. That hits. Did you guys get lunch? Are you hungry now? But I am. Hi, Chef. A person like me could really use marijuana. It makes me pretty angry that I can't get it in my home state. Pessoal, como uma planta que não tem efeito psicoativo, como um componente que não tem efeito psicoativo, pode fazer isso com uma pessoa em 4 minutos e ser proibida. É uma coisa, eu queria ter a oportunidade de estar aqui, de falar pessoas como vocês, que há 4 anos eu também nunca tinha visto um pé de cannabis na vida, não sabia nada, e hoje sou um defensor dessa planta, sou um defensor que que esse remédio, esse óleo chegue a mais pessoas e cuide mais dos nossos idosos e nossas crianças. Pessoal, e a utilização do CBD e outros componentes é fantástico porque desde Alzheimer, ansiedade, autismo, câncer, doenças autoimunes, dores crônicas, epilepsia, esclerose múltipla, insônia, glaucoma. E nós já temos estudos científicos, já temos remédios na farmácia, podemos importar pela RDC, do Anvisa. E nós estamos mandando milhões e milhões de dólares para os Estados Unidos, para a Europa, gerando emprego em outro país. Enquanto a gente tem o melhor sol, a melhor água, a melhor tecnologia, e a gente mandando dinheiro fora para fazer remédio que não podia produzir aqui. E o melhor sistema
Um dos melhores sistemas de produção de cannabis medicinal no mundo é o hidropônico. Então hoje são 4 formas aí, né? Tem as associações, que muitas vezes são geradas por mães, por avós, de crianças que tinham um problema como Alzheimer, como autismo, epilepsia, idosos com Alzheimer. E essas pessoas se juntaram numa associação e tiveram coragem de pedir para o governo, ó, a gente quer plantar para fazer remédio, porque a gente não consegue ter dinheiro para comprar lá fora. E essas associações foram movendo o sistema judiciário, e movendo, e mostrando, e as coisas foram começando a mudar. E essas mães foram responsáveis da situação que a gente está hoje. Nós temos um pouco mais de acesso através... Desde 2014, a Anvisa autoriza a importação. E nós temos a RDC 327 e a RDC 660. Um assunto um pouco mais técnico aqui, mas a 327 é quando você faz o registro e a 660 é quando você compra o produto pronto. Então nós temos um futuro fantástico para cannabis no mundo. O mundo está legalizando. Quando a gente fala de cannabis, há 4 anos atrás eu fui na Expo Cannabis Uruguai e eu vi o quanto essa planta gerou de emprego, gerou para a indústria, gerou riqueza. E diferente do que alguns pensam, vão visitar o Uruguai. Quando você visita o Uruguai e vê como é organizado, como foi feito, você pergunta para as pessoas na rua, no táxi, o que você acha da legalização aqui da cannabis aqui no Uruguai? Muito bom. Reduziu a corrupção policial, exploração infantil, gerou emprego e renda. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as narrativas que muitas vezes são vendidas para a gente, da indústria, de tudo. Vou falar de alguns países aí para vocês saberem. Quando a gente fala de legalização ou regulamentação, nós falamos de países como o Canadá, Espanha, Portugal, Estados Unidos. Todos os estados americanos é legalizado o medicinal e 26 estados americanos é legalizado o recreativo também. Então, assim, Chile, Argentina. A Argentina tem uma estatal argentina chamada Canava. Como se fosse uma Petrobras a cannabis argentina. Fica em Jujuy, uma província do norte. Para produzir medicamentos e óleo para eles não importarem óleo dos americanos. Não mais pela situação econômica da Argentina também, que está bem complicado. Pessoal, eu corri com a apresentação aqui hoje, porque eu quero abrir a fala aí pro Pedro. Da Santa, cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Cheguei, Pedro. Uma salva de palmas pro Pedro da Santa Cannabis, por favor. Foi uma visita surpresa aqui. Ele é vizinho do evento, mora aqui perto. E eu não sabia como estava a agenda dele, então eu convidei de última hora, porque é uma ótima oportunidade de um cara que está há 5 anos lutando para colocar o óleo para as mães, para as crianças, para levar essa planta aí e melhorar a saúde da população brasileira. Pedro, seja bem-vindo. Alô, alô. Opa. Boa tarde, pessoal. Como o Edmar falou, me pegou de surpresa aqui, né? Quando eu descobri, eu moro aqui na Rua das Gaivotas, aqui do lado. E aí ele me perguntou se eu queria falar e contar um pouco da nossa história. E eu tenho muito orgulho de contar da nossa história, por isso que a gente está aqui hoje. Talvez fizemos essa apresentação meio que rápida, tem alguns dados, acho que está desatualizado. Mas acho que vai dar para entender um pouco da nossa história, o potencial da produção nacional, né, de cannabis.
nosso slogan, seu bem-estar é sagrado. Bom, a Santa Cannabis é uma associação que nasceu há 5 anos atrás, de uma necessidade pessoal minha, com a minha avó, Dona Edna, de 83 anos na época, que tinha um Parkinson chamado Parkinson rígido acinético, que é um Parkinson que, além dos tremores, causa paralisia, causa rigidez no corpo, né? E aí ela já estava tomando 8 remédios, ela já estava com Parkinson há 6 anos, tomando 8 remédios alopáticos, e para cada remédio ela tinha uma consequência do remédio, que tinha que tomar outro remédio, que tinha que tomar outro remédio, e no final a minha avó era só um corpo que se colocava de um lado para o outro, que se dava banho, não existia mais vida ali dentro, ela vivia dopada, e remédio para incontinência urinária, porque o que ela tomava para o Parkinson já era incontinência urinária, daí ela tomava para incontinência urinária, aí não conseguia dormir, aí para dormir, aí começou a babar, começou a cair, e cara, uma tragédia dentro de casa, né? Uma mulher forte, mãe de 5 filhos, trabalhadora, artista, pintava, fazia bordado, arraiolo, e de uma hora para outra não pode fazer mais nada disso, né? E aí a gente procurou um tratamento. Eu, numa viagem fora do Brasil, vi que todos os países estavam falando sobre isso. Aí entrei numa loja na Espanha e vi esse vídeo que o Edmar mostrou aqui. E aí eu falei, cara, tem que dar isso para minha avó, temos que tentar. Natural, né? Apesar de toda a polêmica que gira em volta da planta, quando a gente vê os países de primeiro mundo fazendo, a gente perde um pouco de medo, né? E aí foi isso que aconteceu. Mas chegou aqui no Brasil, a gente quis dar para minha avó, mas não tinha médico, né? Tinha muito poucos médicos. Um dos médicos que a gente conseguiu foi o Dr. Pedro Pierro Neto, um neurocirurgião do Instituto Paulista de Referência, que demorou 6 meses para a gente fazer a consulta caríssima, mas era uma referência. E ele tirou o nosso medo, meu e da minha tia, e começamos a dar, né? E no mesmo dia, eu já tinha adquirido um óleo de uma associação, porque o médico receitou um importado, né? Nessa primeira consulta ele veio e receitou um importado. Eu falei, doutor, eu sei que o importado é caro, eu já tenho um remédio de uma associação do Nordeste, chamada Abracan. Ele falou, não, vamos mudar esse aqui, vamos tentar o dessa associação. E a gente tentou da associação, e nos primeiros 20 minutos que ela tomou o óleo, a gente já viu a mudança, né? O corpo relaxou, ela saiu daquela coisa travada, relaxou, o olhar relaxou, e a gente, uau, aquilo ali já foi o suficiente para a gente acreditar, né? Mas o mais impressionante veio depois. Depois de uma semana, a minha avó veio abrir a porta para mim, quando eu fui visitá-la. Então, putz, aí a gente não acreditou, cara. Ela pegou e abriu a maçaneta, virou a maçaneta, abriu a porta, com movimentos que a gente nem imaginava que era possível. Há muitos anos que a gente não via minha avó fazendo. Devagar, lento, mas fazendo, né? E foi uma evolução atrás da outra, até o dia que eu chego na minha avó, depois de um mês, está ela de cabelo pintado, de unha feita, querendo sair para jantar, almoçar com os netos. A gente falou, uau, cara, o que é isso? As pessoas precisam saber disso. E aí o grito de cidadania falou muito alto. Os pacientes de Parkinson da Associação Brasil Parkinson, do Jabaquara, lá em São Paulo, viram, queriam, só que, cara, eu dou para minha avó, né? Para a avó dos outros é um pouco mais complicado, um óleo de associação. Só que daí muita gente querendo, se juntamos e montamos uma associação. Bom, a associação, ela conquistou nesses 5 anos o direito de produzir, através de uma ação civil pública, o direito de produzir, importar semente, produzir, plantar, extrair, transportar e pesquisar. Então é uma condição bem ampla, e aqui são algumas coisas que a gente faz dentro dessa associação, né? Respaldo jurídico para plantar cannabis, a gente presta o serviço jurídico para as pessoas que não precisam depender nem de associação, nem de ninguém. Hoje existe esse instrumento legal que a pessoa pode plantar e fazer seu remédio em casa, chamado habeas corpus. Especialistas altamente qualificados, e aqui cada vez mais especialistas qualificados.
como o seu Massami, que está aqui hoje, que hoje nos ajuda, nos dá uma consultoria, nos ensina muito, e por ele e por Edmar, que está aqui hoje, né? E em forma de agradecimento, fazer esse reconhecimento público pela ajuda que o seu Massami está dando para a gente. Bom, produção própria nacional com padrão global, que isso é importante. Laboratório próprio com capacidade para atender 16 mil pacientes por mês. Estufas com 4.500 metros quadrados para a produção nacional. Opa. Pedro, para cá. Tá, aqui. Nosso impacto, esses números estão desatualizados, hoje a gente já está chegando a quase 2.000 pacientes atendidos. Muito desses pacientes são sociais, não recebem óleo totalmente de graça, consulta de graça, a gente faz um trabalho social incrível. E 8.000 pacientes atendidos até hoje, e hoje a gente já está chegando em 100 médicos apoiadores do projeto. Aqui é o certificado de análise. Hoje a gente está no Brasil uma discussão muito importante, e essa discussão é baseada na qualidade. As associações, para que vocês possam entender, é o caminho da produção nacional. Todos os países que se regulamentaram começaram por associações, por uma necessidade da sociedade, que foi lá e exerceu o seu direito e conseguiu. E hoje a grande disputa é produzir esse remédio aqui ou comprar um importado. Essa é a grande discussão. E para todos que estão aqui, é importante que seja plantado aqui, porque vai abrir uma oportunidade gigante para todos os produtores rurais, produtores de agro grande, de agronegócio, de agricultura familiar, de hidropônico, vai ter espaço para todos, porque a gente está falando de 14 milhões de brasileiros, de 4 doenças que vão precisar desse remédio. E para isso, a gente tem que provar que a gente consegue fazer com qualidade. E é isso que a Santa Cannabis faz. A gente quer mostrar para a Anvisa, mostrar para o mapa, que sim, o Brasil tem capacidade produtiva e a hora que começar vai produzir melhor do que os gringos. Como tudo que a gente faz na agricultura, a gente vai produzir melhor do que o produto importado. Esse certificado é da Dow Phytolab, um dos melhores laboratórios certificados, REBLAS, que é uma certificação específica, que faz análise de dados do nosso produto. Então hoje a gente tem essa certificação e nosso produto é 100% orgânico, graças ao seu Massami, junto com os nossos jardineiros da Cannabionic, empresa parceira da Santa Cannabis, e com todas as certificações livres de metais pesados, o que é muito importante, uma vez que essa planta chupa metais pesados do solo, ela limpa o solo, então tem que tomar muito cuidado. O solo que vai produzir ela tem que ser muito puro, muito bom, porque a gente está falando que ela vai para gente que já está com a doença, né, com a saúde afetada, então ela tem que ser de alto padrão. Calma aí que eu acho que tem aqui. Produção atual 100% orgânico e segura, capacidade produtiva. Na verdade não é capacidade produtiva, acho que aqui a gente consegue até produzir mais nessa maçã, mas na última colheita foram 420 quilos dessa última colheita, certificação de análise de toda a produção, parceria com a Cannabionic, que é a empresa dos jardineiros que já eram da Santa, a gente chama de jardineiros, os produtores, e com a Cana Organic, que é a parceria com o Edmar e o seu Massami. Essa colheita já é lá em Ibiúna, no seu Massami, se eu não me engano. É nessa Massami. Aqui. Produção atual, pacientes atendidos, capacidade para atender até 50 pacientes diariamente, frascos produzidos hoje já está em 2.000, potencial de mercado gigantesco. Potencial de mercado gigantesco. A gente está falando de um mercado que vai crescer nos próximos 30 anos fácil. Por quê? Porque está começando do zero. Você não tem nenhum tipo de produto hoje que começou do zero, né? Essa é uma oportunidade única na história de você aproveitar um mercado que está menos zero, eu diria, porque ainda falta alguns anos para a gente conseguir regulamentar. Então a gente está falando de produção medicinal, que é de alto valor agregado, mas que requer também bastante investimento. Produção industrial, que é a produção de cânhamo.
E uma terceira produção que a gente ainda está muito verde, mas que ainda vai amadurecer, que é o do uso adulto, né, que em muitos países já tem. Então a gente está falando de 3 ciclos de produção dessa planta, a partir do momento que a gente consegue provar cientificamente que ela é boa e que ela tem um poder de produção muito alto. Aqui. Bom, geração de emprego e renda, e é por isso que a gente tem que brigar para ter produção nacional aqui, né? Quando o Edmar me convidou para vir aqui, eu vim porque eu sabia que aqui tinha produtor local, produtor nacional, e é isso que a gente tem que brigar. Hoje, não existe uma lei para que a gente possa produzir aqui ainda. Existe uma disputa mundial de mercado, onde as empresas que produzem na Colômbia, nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, no Chile, todas essas produzem e estão querendo botar o produto deles no Brasil e levar o nosso dinheiro para lá. Tudo que hoje, por exemplo, a Prefeitura, o Estado de São Paulo liberou pelo SUS, porém, essa produção vai vir da Colômbia. E depois, esse dinheiro público, que está sendo cobrado 3 vezes mais do que uma associação consegue produzir com a mesma qualidade, mas custando 3 vezes mais essa empresa está cobrando, e esse dinheiro vai para fora, né? Então é importante que todos aqui apoiem a produção nacional, apoiem as associações, né? E junte esse coro junto com a gente, porque a gente tem aqui, está falando aqui de um produto de cadeia inteira, né? Onde os produtores têm interesse, os vendedores de estufa têm interesse, de fertilizante orgânico têm interesse, de lâmpadas têm interesse. Então, o que está em jogo agora é o interesse nacional contra o interesse internacional de produção de cannabis. Redução do custo versus benefícios para o país. Cadeia nacional, que eu acabei de falar, impacto econômico gigantesco, de cadeia completa. Desenvolvimento tecnológico e incentivo à pesquisa. Aqui, a Santa Cannabis hoje, ela passou de ser uma associação para fornecer óleo para as pessoas que precisam e passou a ser um instrumento da sociedade para a gente fazer pesquisa, por exemplo, para a gente formar médicos, veterinários, dentistas, produtores rurais. Então, ela é um berço onde nascem iniciativas em volta da cannabis. Hoje a gente está fazendo pesquisa com essas universidades aqui. Hoje a gente está com 15 pesquisas rodando. A gente dá uma pesquisa na área de vocês, é com a Universidade Federal de Lavras, que teve lá com o seu Massami, para identificar alguns patógenos que possam ser tratados, que estejam no meio da cannabis, que possam ser tratados de forma orgânica, né? Então hoje a gente está com a UNILA, que é a Universidade Latino-Americana, que é estudo sobre estabilidade de fitocannabinoides no extrato de cannabis e estudo sobre osteoartrite canina. Esse aqui já foi publicado, já foi para a revista científica e já teve o reconhecimento científico com o nosso óleo, né, para mostrar que o nosso óleo é bom mesmo. Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, Universidade Federal de Lavras, Unisul, Unigran, Universidade Federal UFG, Universidade Federal do Piauí e Universidade Federal de Santa Catarina, onde a gente tem um convênio guarda-chuva. Ou seja, a associação é muito mais do que fornecer óleo. Ela gera pesquisa, ela gera dado, ela gera conhecimento, e isso, no mundo da cannabis, vale muito para um lugar, para o deserto que a gente tem, essas informações são valiosíssimas, e a gente tem 5 anos de informação para passar. A gente sabe quais são as doenças que mais estão dando resultado, a gente sabe quais são as regiões do país que melhor essa planta vai, né? Então, e agora cada vez mais aprendendo como tratar e produzir de forma orgânica. Bom, esse aqui é um vídeo, mas não vai rodar, então eu peço desculpa, aqui é o nosso laboratório. E saúde e qualidade de vida, aqui estão os nossos óleos. A gente tem 3 tipos de óleo. O óleo de CBD, todos eles são full espectro. É importante, isso é um dado importante. Os remédios que existem na farmácia, na sua grande maioria, são remédios industrializados e com o CBD, o canabinoide CBD isolado. E isso atinge uma parcela pequena das doenças que podem ser tratadas. A cannabis, o melhor óleo que tem
é a planta completa, full espectro, de espectro completo, com todos os canabinoides e, se possível, com os terpenos também. Os terpenos também ajudam no tratamento. Então, não adianta isolar o CBD que você vai ter uma eficácia muito menor. Então, mas a gente tem o CBD full spectrum, com todos os canabinoides. A gente tem o THC, que é polêmico, porém, para dor crônica, fibromialgia, tratamento de câncer, glaucoma, bom, uma série de doenças que o THC ajuda. E a gente tem o 1 para 1, que a gente chama, metade CBD, metade THC. Na minha, é o óleo que eu uso, e é o óleo que, para mim, é o melhor óleo, porque por eles serem antagonistas, você não tem, eles se equalizam e você não corre o risco de uma sobredose. E ele tem um espectro muito maior de tratamento, né? Importante lembrar também que não precisa estar doente para tomar cannabis. Você, a partir dos 40, 50 anos, a planta repõe os endocannabinoides que o Edmar falou. A gente tem um sistema chamado sistema endocannabinoide, que com o passar dos anos ele se enfraquece. E a maneira de a gente repor é com os fitocannabinoides, né? E foi aí que o Michulan, que é o cientista que descobriu isso, foi pesquisar como que um fitocannabinoide melhora o endocannabinoide, e aí descobriu esse sistema todo. Aqui, desafios regulatórios. Está desenquadrado, gente, porque era um outro formato e de última hora eu tive que transformar para PPT aqui, e aí desenquadrou tudo, mas eu consigo explicar. Desafios regulatórios legais. Qual é o desafio aqui? Produção local, uma regulamentação que inclua a produção agrícola aqui no Brasil. Esse é o grande desafio, o desafio legal. Opa! Chegou o sorteio, mas não tem sorteio, desculpa, gente. Ali está escrito, chegou o sorteio, mas era de uma outra apresentação, eu não vim preparado para fazer esse sorteio. Mas, enfim, eu acho que era isso. Está aqui o nosso trabalho. Eu queria que você falasse qual é o paciente mais novo da associação. Qual a idade? 1 ano e 6 meses. E qual o mais velho? 102 anos. É impressionante. A gente tem mais de 200 CIDs de doença tratadas com cannabis. Uma coisa que a gente percebe assim no dia a dia é que, por exemplo, a mãe tem um filho, e isso é comum, muito mais comum do que a gente imagina, tá? Crianças com 20, 30 ataques epiléticos por dia. Então você imagina, um dia tem 24 horas, você pensa como é que é uma casa com esse problema, né? A família inteira sofre. E aí a gente tem muitos relatos de mães que, por exemplo, dão para epilepsia, e aí passam a ter 2, 3 convulsões por mês, mas não melhorou só isso, melhorou a qualidade de vida, melhorou a pele, melhorou o sono, a alimentação está melhor, ficou mais sociável. Então ela não cura nada, ela não curou o Parkinson da minha avó. Minha avó tem Parkinson até hoje, toma o Prolopa, que é um remédio único que ela não pode parar de tomar, mas todos os outros ela deixou de tomar. E ela toma cannabis, ela toma 2 tipos de cannabis. THC de manhã, de dia, porque o THC deixa ela mais ativa. Ela fica mais... E CBD para dormir, e ela dorme direto hoje, sem interrupções, né? Então é incrível, assim. Ô Pedro, e deixa eu te contar. Ontem eu estava conversando com o pessoal aqui embaixo, né, depois que acabou as palestras, e veio uma mãe. Né, Gi? Queria te chamar aqui. E a Gi sabia da palestra de hoje, e ela falou assim, e ela estava contando um pouco mais como que foi sua experiência com seu filho, como que eu fiquei emocionado, e isso, acho que essas testemunhos faz a gente continuar, porque, né, Pedro, é esse testemunho de mães que faz a gente evoluir nesse projeto e levantar essa bandeira e lutar, e eu queria que você falasse um pouquinho. Oi, boa tarde, pessoal. Acho que muitos aqui me conhecem, né? E ontem eu estava ouvindo ele conversar e eu falei para ele que eu queria, né, assistir a palestra, porque eu, né, tenho um filho de 6 anos, que é autista, e eu já tinha tentado outros medicamentos com ele, mas não tinham tido resultado nenhum. Na verdade, até pioraram, né? Ele regrediu.
E há 2 meses eu comecei a dar o CBD para ele. E ele melhorou muito, assim, né? A comunicação, a socialização. Então foi maravilhoso, assim, né? Eu não imaginava, eu não esperava, porque eu já tinha dado outros medicamentos e tinha sido muito ruim. E fiquei maravilhada, assim, né? Com a evolução dele. Busquei o boletim dele semana passada, né? Que ele está na primeira série. E ele melhorou em todas as notas, ele melhorou em muita coisa, assim. Então, estou muito feliz com o resultado, mas ainda tenho muitas dúvidas, na verdade, né? Que era o que eu estava conversando com o Pedro em relação a isso, né? Em relação à importação e o custo caro, né? O custo caro, é caro para comprar, né? Vem de fora, demora para chegar e várias outras coisas. Gisane, obrigado pelo seu depoimento. Eu quero uma salva de palmas para a Gisane, que é uma mãe. Não era para eu subir aqui, era para eu falar de lá. Obrigado. Fiquei com vergonha. Obrigado, viu? Não, a gente já resolveu, a gente já não vai mais comprar uma importada, a Santa Cannabis já vai trocar receita, já vai. Porque os médicos têm esse conluio com a indústria farmacêutica importada. Então, por exemplo, a receita dela já veio com o nome da empresa que ela tem que comprar o remédio. E isso não está certo, né? A gente tem que ter o poder de escolha de qual remédio a gente quer tomar. Mas a gente sabe como a indústria farmacêutica trabalha e aí cabe nós exercer o nosso direito de falar, não, eu quero um óleo nacional sim. Ah, mas não tem qualidade. Pede o certificado não tem qualidade, pede o certificado. A gente manda o certificado, acabou o problema. Exercer isso e cidadania, exercer esse ato de cidadania, de exercer por quê? Porque do mundo do jeito que está hoje, é uma questão de soberania produzir esse remédio aqui. A gente não sabe, com guerra, com pandemia, ficar na mão, como é que você vai estruturar uma indústria que para começar a render, ela tem que ser estruturada agora para começar a dar resultado daqui 5 anos, 10 anos, porque você tem que preparar todos os órgãos, você tem que preparar a lei, você tem que preparar o mapa, a Anvisa, as secretarias estaduais, as secretarias municipais. Não é uma virada da noite para o dia, então tem que começar agora, né? Então é importante que todos apoiem as associações. É isso, galera. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, Pedro. Obrigado. Obrigado, Edmar, Pedro, pelas explicações. Acho que muito pertinente também, né? Um tema novo, mas bem pertinente. Então, vamos iniciar algumas perguntas da plateia, né? Iniciando aí com o Edmar. A primeira pergunta se refere se existe algum estudo sobre a melhor condição climática para a produção de cannabis. Existem, e a boa notícia é que praticamente quase todo o território nacional é ótima a produção de cannabis medicinal. Nós temos regiões do Nordeste, em área seca, mas o solo é fértil e a planta se adapta muito bem. É uma planta que se dá muito bem no frio, se dá muito bem no calor, se dá muito bem em diversos climas brasileiros, porque ela tem diversas variedades. A humanidade, nos últimos 6.000 anos, vem cuidando dessa planta, e essa planta, o que o cachorro é para a gente, o que o gato é para a gente, essa planta é para nós também. Só nos separaram há 80 anos atrás, por diversos interesses aí, obscuros do mundo. Aí. Perfeito. E continuando nessa de melhor clima produção, se tu puder explicar um pouquinho como produzir cannabis em hidroponia, que você falou que é um dos melhores sistemas aí. No sistema hidropônico, você tem total controle da produção, a planta sai com muito mais força. No cultivo orgânico tem muito mais desafios, é muito mais complexo, muito mais difícil. E é fértil irrigação, com vaso, com macarrão, e a árvore é um arbusto, né? Então ela cresce. O que muda para a alface é que a cannabis, quando ela está na fase vegetativa, precisa de 16 horas de luz, na fase vegetativa, e você pode deixar ela vegando ou crescendo por 1 ano. E a hora que você quer que ela faça a flor, você deixa 12 horas de luz por período, ela acha que entrou no inverno e começa a florir. Então,
no sistema hidropônico, mas muito bem no vaso e com o mesmo sistema nosso de caixa, nutrição e tudo isso aí. Perfeito. Pedro, existe alguma indústria que compra o produto? Como legalizar a produção? Precisa autorização? Quem autoriza? Sim, hoje só as associações que ganharam na justiça o direito de plantar para os seus associados. Então hoje a gente não consegue ainda vender para a indústria, a gente já conversou com algumas, né, Edmar, querendo. Existe o interesse da indústria, existe o interesse dos laboratórios, mas a gente não tem uma lei que regule isso, né? Por isso que eles estão trazendo, isso que é engraçado, você tem uma lei que possa de trazer de fora, mas você não tem uma lei que pode plantar aqui, né? Mas infelizmente não, estamos caminhando para, né? Tem a PL 399 em Brasília, que prevê o cultivo no solo brasileiro, tanto para industrial quanto para medicinal. Perfeito. É possível formar produtores para atender a demanda da indústria nacional, né? E ainda, estendendo a pergunta, a Santa Cannabis está em busca de novos agricultores para a produção dessa planta? Sim, tem como treinar. Eu acho que a soma do nosso conhecimento com o conhecimento do seu Massami está justamente para isso, para que assim que abrir a gente possa dar esse treinamento para quem precisar, para que o mercado se expanda, né? Hoje a gente não tem, a gente está com uma parceria com o seu Massami e com o Edmar, e hoje não tem interesse de colocar, justamente porque a gente tem esse entrave mercadológico de que alguns médicos receitam a associação. A gente tem 100 com a gente hoje receitando. Tem 10 mil, né? Mas tem 10 mil. Eu tenho outros que estão receitando para a indústria internacional, né? Então acho que o gargalo está aí. A hora que a gente conseguir tirar a indústria internacional do jogo, destrava tudo. Destrava o plantio, aí vai precisar de muita terra. A gente está falando de 14 milhões de brasileiros, de 4 doenças que o CFM reconhece. Mas se a gente juntar aqui as 20 principais doenças, esse número sai de 14 milhões para 50 milhões fácil. A gente está falando de ansiedade, de depressão, fibromialgia, insônia, dor crônica, autismo, epilepsia refratária. Então são doenças que, se a gente quiser, a gente tem um mercado aí, não só de doença, mas de bem-estar, eu diria de saúde, né? Perfeito. Se vocês puderem falar um pouco como que ocorre a comercialização atualmente, né? E para quem necessita adquirir esse produto, você precisa de receita, como é que funciona nesse sentido também? Sim, hoje você tem 4 vias de acesso. Uma que é o autocultivo, entrar com um processo para que você tenha a autorização para plantar e fazer seu próprio remédio. As associações, que são produtos 100% nacional. Os produtos de farmácia, que são isolados, industrializados, não são natural, são produtos que passam por um processo de industrialização. E tem os remédios importados, que lá fora são vendidos como suplemento alimentar e aqui entram como medicamento. Tanto o suplemento alimentar, tanto esse importado quanto o da farmácia são muito caros. São 3, 4, 5 vezes mais caros do que os das associações, né? O poder está muito na mão do médico, né? Se o médico fala, não, compra desse laboratório e bota o nome do laboratório, fica difícil a gente conquistar esse mercado. Mas o que acontece? O cara vai, compra do laboratório, não funciona, aí ele corre para a associação, da associação funciona. E aí a gente começa a ganhar espaço aí. E os médicos que são comprometidos com o resultado, e que são comprometidos com o juramento de Hipócrates, eles estão preocupados com o paciente e não com o laboratório, né? Então é esse público que a gente trabalha, né? Quem tá interessado, o médico que receita importado é o mesmo cara que receita um McDonald's para comer. E o nosso médico é o cara que receita o orgânico para comer, o produzido perto de casa. Então, quem está preocupado com a saúde está com a gente. Quem está preocupado com o mercado está com as farmacêuticas. Atualmente existe alguma indústria brasileira que compra produção nacional? E como que é feito esse processo de industrialização do óleo especificamente, né? Acho que vocês comentaram que toda a planta é utilizada nesse sentido, né? Mas se puder explicar um pouco mais sobre.
Sim, hoje as associações só podem fornecer para os seus associados. Então isso também é um outro fator que limita, né? A gente precisa, quando a pessoa chega, a gente encaminha para o médico. A gente não tem como fazer essa comercialização. Hoje a comercialização é, por exemplo, a empresa que ganhou a licitação em São Paulo para atender 3 doenças. O negócio foi tão bom que ela acabou de comprar uma empresa na Colômbia de produção de cannabis e agregar na empresa dela, que é de Minas Gerais. Então ele traz o produto da Colômbia, importa para ele mesmo, aqui em Minas, invasa e bota na farmácia 5 vezes mais caro do que ele vale, né? Hoje é assim, né? A comercialização. O outro ponto era, qual era o resto da pergunta? A questão da extração, né? Como é que funciona o processo? A questão da extração é uma planta de benefício completo. As raízes são usadas para creme, o caule é usado para fibra, a flor é usada para remédio e a folha para alimentação animal. Então ela é completa. A semente é um superalimento, super proteico. Então a gente está falando aí, eu nunca vi nenhuma planta com um leque tão grande. Então a gente está falando de hempcrete. Hoje a moda cult, né, o legal em Israel, por exemplo, é você construir casa de cânhamo. Agora está na moda, tem os blocos de cânhamo, porque é leve, é ecologicamente correto, não pega fogo, por incrível que pareça, não pega fogo. Então quer dizer... E Pedro, só para agregar nessa informação, que eu fiquei encantado. A construção civil com cânhamo ajuda o resfriamento da terra, porque pega todo o CO2, o cânhamo tem uma capacidade de 250 kg de CO2 por metro quadrado e você coloca na parede. Então a gente tira CO2 e coloca na parede, isso pode reduzir aí a temperatura global. Saiu uma pesquisa agora para complementar também o poder de limpeza de solo dele. Entre uma safra e outra ele é ótimo para limpar solo. Foi feita uma pesquisa em Chernobyl, agora há pouco tempo, plantaram um cannabis lá e detectaram ali que ela sugou ali, né, retirou do solo uma série de questões contaminadas, que é o que a gente deveria fazer em Mariana, né? A gente tem uma catástrofe aqui que inundou o solo de Mariana e que a cannabis poderia ser uma opção de limpeza, né? Então ela é incrível, é uma planta incrível. Edmar, tem uma pergunta referente ainda ao cultivo hidropônico. Qual é o tempo de ciclo dessa planta, né? E se ela precisa de soluções nutritivas diferentes aí ao longo do ciclo? Essa planta, como eu disse, ela tem questão de fotoperíodo, então ela na fase vegetativa precisa de 16 horas. E a nutrição, quando ela está na fase vegetativa, por descendência ou por ancestralidade com a alface, é a mesma da nossa alface crespa. É muito parecida, ou igual. E na fase de floração, daí ela exige uma nutrição para a flor. Daí vai para uma nutrição mais para rosas, né? Depois eu quero chamar o Massami aqui e a gente colocar o Massami aqui no palco também, que é um cara que sem ele também nada seria possível aí no nosso projeto. Verdade, isso é verdade. Pedro, é possível importar sementes para plantar a cota mínima estipulada pelo governo? Se você tiver o habeas corpus, sim, né? Apesar que você tem muita importação hoje ilegal, muita gente plantando no Brasil. A gente tem um mercado que ele não se fala, mas que existe há muito tempo, que é o de uso recreativo, né? E com essa decisão do STF de uso adulto, que você pode portar até 6 plantas em casa, esse é um outro mercado que vai dar um boom, né? Que é o da importação de semente. Então está tudo caminhando para que a gente tenha aí um horizonte muito bom, né? Se os interesses comerciais externos não estragarem, a cadeia produtiva do Brasil vai ganhar com a cannabis. Para uma pessoa que tem um familiar que faça necessário uso disso, qual que seria o melhor caminho que vocês indicam? Acho que já comentaram através da associação, receita, enfim, mas... Entre em contato com uma associação. A gente tem 5 associações hoje que têm autorização e que estão fazendo com regras sanitárias.
né? Uma delas é a Santa Cannabis, é a primeira e única do sul do Brasil. Arroba Santa Cannabis está no Instagram, tem www.Santa Cannabis, vocês vão encontrar a gente, entre em contato, a gente auxilia até indica um médico, consegue a receita, envia para a gente e a gente envia para as pessoas, né? Aqueles que não puderem pagar também passam por um processo de anamnese social e ninguém sai de lá sem óleo, com óleo vai sair. Uma pergunta se refere a como regularizar a plantação no Brasil, é algo que vocês já têm comentado aí nessa questão, e como vocês vê, porque nem todo mundo vê isso com bons olhos, né? Então, escutar de vocês um pouco mais sobre isso. Pessoal, como disse, essa planta tem há muito tempo acompanhado a humanidade e apenas há 80 anos foi proibida. E não sei se vocês sabem, uma informação nova também que eu estava... Dom Pedro I pediu um estudo para Portugal para a produção de cânhamo no Brasil e esse estudo foi enviado e o Brasil começou a plantar cânhamo industrial na região de São Paulo, em Nova Odessa. Em 1905 nós tínhamos plantação de cânhamo industrial para roupa, para tecido, e isso gera um pouco de problema mundial, porque as indústrias, grandes indústrias, essas roupas que vocês estão usando aí, nossas, Adidas, Nike, Puma, é feito de algodão. E a grande indústria americana é algodão. Como que um país, em 1905 ou 1930, começar a produzir cânhamo, fazer uma nova matriz de matéria-prima, industrializar esse país, e talvez as marcas do mundo de roupa não seria Puma, Nike, seria alguma coisa BR. E essa planta foi proibida no mundo como droga e é uma planta que nunca matou ninguém. Só para complementar, esse preconceito com a planta acaba na primeira necessidade dela. A gente não sente esse preconceito na associação. Esse preconceito geralmente tem lugares específicos que ele vem, por exemplo, de ideologia política, ele nasce ali, ele tem esse foco, né? É uma discussão muito rasa, né, quando vai para a política, né, porque ela é científica, ela está acima de ideologia. Então, às vezes tem esse núcleo, fora isso, fora o núcleo da política, todo o resto aceita. A gente tem evangélico tomando, jovem, velho, negro, branco, político, juiz, comunidade, todo mundo. A dor... Se a gente não aprende no amor, a gente aprende pela dor, a minha mãe já dizia, né? Então, a dor, não existe preconceito. Uma mãe, ainda mais para uma mãe, a mãe que chega na gente, ela não quer nem saber de onde vem a cura do filho dela. Ela quer a cura. A gente já se deparou com mãe que chegou com uma cadeira de rodas, a mãe da Jolinha, a Regiane, num evento que a gente estava atendendo 10 pacientes gratuitos, parou a cadeira de roda e falou: eu só saio daqui quando for atendido. Eu vou acampar aqui na frente, enquanto tu não ressair com o óleo daqui, eu não saio daqui. Então aí você vê que esse preconceito é muito raso, não se sustenta. Edmar, tem alguma variedade específica que é mais cultivada para produzir, principalmente visando um óleo essencial? A variedade é dinâmica, é como as hortaliças, literalmente como as hortaliças, né? A Wanda, Camila, Verona, existem dezenas e diversas, e elas vão evoluindo também com o tempo, com o clima. Então não tem uma variedade específica, depende da necessidade. Eu quero uma planta com mais CBD, a planta vai vir carregada de CBD. Eu quero uma planta preciso de uma planta com mais THC para tratar dor crônica, tem variedade com mais THC. Tem um cabinoide muito bom, que a gente até falou pouco aqui, chama CBG, que é um anti-inflamatório fantástico. Muito melhor que esse anti-inflamatório que a gente chama de farmácia, que acaba com o rim, com o fígado, com tudo. E tem um outro cabinoide muito bom, chama Cadabinol. Canabinol, canabigerol, que é o CBG. Tem o CBN, que é para dormir. Que é o canabinol, que é o CBN, que você toma 6 gotas embaixo da língua, 5 gotas, você dorme a noite inteira e acorda bem. Não dá vício, não tem psicoativo, não tem efeito colateral,
não tem nada. Tem o THCV para diabetes e para ajudar a emagrecer. Ou seja, as pesquisas não param de acontecer. Só que elas tinham que estar acontecendo aqui, na UFSC, né, na universidade do estado de vocês. Por fim, então, a última pergunta. A liberação do STF para produzir 6 plantas em casa pode atrapalhar a produção industrial e medicinal, na opinião de vocês, e por quê? Nem um pouco, nem um pouco. Não é uma planta fácil para plantar em casa, nem todo mundo tem espaço. Tomate pode plantar em casa, né, e se vende muito bem ainda, tomate, então não afeta. É um público muito pequeno e que tem tempo, conhecimento e não é o público medicinal. A mãe não tem tempo, o paciente não tem tempo. Geralmente esse paciente é um paciente de uso que tem tempo, que tem em casa, que vai fazer o uso muito mais, usa às vezes o HC medicinal, mas vai fazer um uso muito mais adulto do que medicinal. Essa é a verdade. Perfeito, agradecemos então ao Edmar e ao Pedro. Mas eu queria fazer um pedido aqui. Massami, podia vir até aqui? Se não fosse esse homem aí, ó, não sei nada seria possível. Massami, obrigado pela sua pessoa, pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho. E eu falo assim, eu sempre falo isso. Um dia eu conversei com o Massami, vamos plantar cannabis medicinal. E nós conseguimos convencer o Massami, um oriental, ultraconservador, como também era, a plantar cannabis. Ou seja, se a gente conseguiu convencer o Massami a plantar cannabis, a gente consegue mudar o mundo. E eu quero semear no coração de todos vocês que a gente volte para casa e em cada comunidade, em cada cidade, a gente comece a ajudar a falar o quanto isso faz bem, para que um dia a gente possa ter uma indústria aqui, gerando emprego, gerando renda e cuidando das nossas crianças e dos nossos idosos. Obrigado.